Pegando um pouco do pé dessa pergunta, algumas pessoas que seguem a página já chegaram a me perguntar se o perito criminal ele chega a participar da cena do crime, se o senhor vai lá na cena coletar as análises ou já chega no laboratório. Bom, você tem os peritos que atuam que a gente chama de perito de local de crime, e você tem todos os outros peritos que acabam atuando dentro do centro de perícias. Então vamos lá. Perito de local de crime seria aquele perito que sai do prédio todas as vezes que você tem uma intercorrência. Então quando você tem um homicídio, por exemplo, vai uma equipe, geralmente composta por um motorista, os auxiliares de necrópsia, e aí vão os peritos criminais, geralmente 2, pode até ser 3 peritos criminais. Esses peritos criminais têm uma série de formações diferentes, como eu já falei. E pode ser que, porventura, algum perito da área de ciências biológicas possa participar. Seja ele biólogo, seja ele biomédico, até mesmo farmacêutico. Mas não é obrigatório cada equipe ter um tipo de formação. Essas perícias contra a vida, perícias de local de crime, são as que a gente chama de perícias genéricas. Ou seja, você não tem uma determinada formação específica para atuar nessa área. Diferentemente, por exemplo, das perícias de laboratório, que você precisa de um profissional ou da área de biomedicina, ou da área de farmácia, ou da área de ciências biológicas. Por exemplo, casos envolvendo engenharia, que aí você precisa ter um engenheiro civil, engenheiro sanitarista, engenheiro mecânico. Então, tem algumas perícias que são específicas e outras são genéricas. Então, ir à rua, participar da coleta de evidências, em geral quem faz isso é o perito de local de crime. Bom, o meu trabalho, eu já exerci essa função de perito de local de crime, já participei de coleta de vestígios em rua, mas posteriormente, eu fiquei trabalhando assim por um ano. Posteriormente eu migrei para o trabalho dentro do laboratório, fazendo análise de entorpecente, que é uma área específica, e atualmente eu estou fazendo o meu trabalho na área de balística forense. Então, eu trabalho com arma de fogo, com munições, com esse tipo de objetos, que também é uma perícia genérica, então qualquer perito pode atuar lá. Certo. Após 16 anos de formado, o que você tem a dizer sobre a biomedicina e a sua área de trabalho? Bom, em relação especificamente à biomedicina, ela é uma área que tem uma demanda muito grande por profissionais, porque cada vez mais as pessoas estão procurando diagnósticos diferenciados, diagnóstico para doenças, às vezes doenças que não são tão conhecidas, ou então, por exemplo, a gente tem a pesquisa para cura de determinadas doenças, para tratamento de determinadas doenças. Em todos esses ramos, o profissional biomédico pode e está inserido. Então, uma área de trabalho muito atrativa seria essa. Por outro lado, é necessário que o profissional biomédico, assim como praticamente todos os profissionais, se mantenha o tempo inteiro atualizado. Então, é preciso investir em programas de pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, investir no estudo constante, porque é uma área de formação muito dinâmica. Então, aquilo que foi estudado na época que eu me formei, em 2003, já está no passado longínquo, digamos assim. Então, é necessário que a pessoa permaneça estudando o tempo todo. Você tem algum tipo de proteção por trabalhar em uma área de risco? Nós temos, no nosso caso específico da balística, nós utilizamos os EPIs que envolvem proteção auricular, então nós usamos proteção para o ouvido por conta dos disparos que nós temos que fazer com as armas de fogo. Nós utilizamos óculos especiais também para proteger a nossa vista. Nós temos também colete à prova de bala, coletes balísticos, para se proteger de acidentes, né? Mas dentro da área de laboratório também nós utilizamos comumente jaleco, né? Nós utilizamos o calçado apropriado que é nos dado dentro da nossa área de trabalho, então é dado para a gente um calçado especial, máscaras de proteção, máscaras contra gases, óculos também de proteção que são diferentes do da balística, são aqueles óculos de acrílico transparentes, mas basicamente os EPIs são esses. Isso aqui é uma pergunta de um seguidor que eu tive que modificar. Na sua opinião,
todo crime tem solução? Olha, difícil responder. Todo crime tem uma solução. A questão é se está fazendo uso da metodologia adequada para responder. Existem casos criminais que a gente ouve espalhados pelo Brasil, onde a resolução partiu não do perito, por exemplo. A investigação, fazem parte da investigação vários profissionais. Então ali você tem um delegado de polícia, você tem os investigadores, os investigadores de polícia, são os policiais, você vai ter os peritos criminais, e aí você vai ter a tecnologia envolvida, você vai ter os equipamentos envolvidos. Então pode ser que algum caso tenha conseguido uma resolução boa por conta da experiência, por exemplo, de um delegado de polícia que conseguiu direcionar a investigação dele para o rumo certo, digamos assim. Mas grande parte dos crimes que acontecem, a gente percebe que necessitam de uma intervenção tecnológica, digamos assim. Então você precisa fortalecer, por exemplo, o banco de perfis genéticos, que é uma coisa que o atual ministro da Segurança, da Justiça e Segurança tem a ideia de fazer. A gente precisa ter investimento em monitoramento por câmera, investimento em inteligência, porque a questão assim, os crimes eles sempre vão acontecer. Em todos os países há crimes, até naqueles países que a gente chama de países de primeiro mundo. O que nos diferencia desses países são as tecnologias que são utilizadas para a investigação desses crimes. Então, dizer assim que existe o crime perfeito é muito, eu acho complicado, porque todo crime vai deixar vestígio. A questão é, você tem a ferramenta certa para fazer aquela investigação? Pode ser que você tenha naquele momento, pode ser que você não tenha naquele momento. Então, há uma série de casos aí que ainda se tem a dúvida de autoria, mas existem pessoas condenadas mesmo assim, mas falar que há um crime perfeito ou que todos os crimes podem ser identificados quem foi o autor, por exemplo, eu acho complicado. Sempre essas palavras muito fortes, sempre, todos, eu acho muito forte. Mas em geral a gente consegue ter uma resposta muito boa. Inclusive, salientando um ponto, que a perícia no Pará, ela é tida como destaque no Brasil. Então, os colegas paraenses são sempre saudados com muita alegria pelos colegas dos outros estados pela participação na resolução de diversos casos criminais. Ao fim dessa entrevista, você tem alguma mensagem para deixar aos futuros biomédicos que estão se formando? Bom, a mensagem que eu tenho para deixar para vocês é que o mercado de trabalho para o biomédico, ele é um mercado de trabalho muito desafiador. O mercado está sedento de pessoas com uma boa vontade, proativas, pessoas que não ficam paradas, que estão sempre procurando se atualizar. E o conselho que eu dou para vocês é que façam isso. Sempre se atualizem, sempre participem de congressos, não fiquem parados, invistam numa pós-graduação, porque vocês vão ter sucesso na área de vocês. Eu sempre digo assim que quando eu fiz a minha escolha pela biomedicina, eu fiz essa escolha porque dentre os cursos, era aquele que mais tinha disciplinas da área de genética, que é a disciplina pela qual eu sou apaixonado, e me deu muito trabalho. Então, assim, eu precisei estudar muito para poder ter o que eu tenho hoje e para poder atuar dentro da minha área. E não vai ser diferente com as pessoas que se formarem agora. Então, o conselho que eu dou é esse: estudem, permaneçam atualizados, invistam numa pós-graduação, que vocês vão ter sucesso. Gostaria de agradecer pela entrevista, realmente foi muito informativa, e fica obrigado de quem segue a página. Muito obrigado.